marketing, de comunicação, que foi algo que eu sempre gostei muito. Porém, eu não queria ficar presa, né, a trabalhar especificamente na área de comunicação, prestando serviço para agências ou para empresas. Então, eu sempre almejei, né, criar um próprio negócio e poder, né, com o conhecimento da faculdade, passar um pouco desse marketing que realmente é importantíssimo para as empresas. Então, assim, claro que um bom atendimento, uma empresa, né, consolidada, uma empresa sólida, tudo isso faz parte, mas eu acredito que a comunicação, né, a forma, a criatividade com que você vai lidar com o seu negócio é extremamente importante. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar, né, tive experiência em agências, em algumas outras empresas, né, na área de comunicação, comecei para um outro lado mais de liderança, então eu coordenava promotoras de ponto de venda, né, que faziam divulgação de produtos de marca, e aí no decorrer, né, de todo esse tempo aí de carreira, eu fui, né, construindo aí o que eu queria fazer, que era abrir um negócio próprio. E aí, enfim, nós conseguimos, porque não falo só por mim, porque nós somos em 3 sócios, né? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas tá dando certo, tá indo muito bem, apesar de todo esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, assim, essa palestra, quando eu criei ela não tinha essa parte, né, de isolamento social, do quanto as empresas vão sofrer com esse período, né? Ainda mais nós que somos uma empresa nova. Mas eu acredito que muita coisa eu já vou conseguir dar um feedback para vocês aí também de um momento que a gente jamais esperava passar, mas que estamos sobrevivendo. Então, eu vou abrir aqui a apresentação para vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, acho que é melhor deixar para o final, porque aí eu consigo acessar o site, o chat, né, e ir respondendo aí com vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Compartilhar com vocês um pouco mais de como funciona na prática, né? Tem muitos aqui que são da área de administração, que estão cursando, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar muito sobre a parte de empreendedorismo, toda essa parte administrativa, mas eu vou colocar de uma forma um pouquinho diferente para vocês hoje, que é a vivência de realmente, né, do microempreendedor, porque é bem diferente de quando você tem uma grande empresa, né, e você abre algo, né, grandioso. A gente começou, né, devagar, então é um desafio maior, né, principalmente por questões de recurso, experiência e tudo mais. Então, falando um pouco de empreendedorismo, né, eu me perguntei o que é ser empreendedor, né? A primeira coisa, quando eu pensei nisso, eu falei, eu preciso saber, né, o que é ser empreendedor. Então, existem várias formas de você dizer o que é ser empreendedor. Eu coloquei essa daqui, que eu acredito que tem muito a ver com o nosso negócio, com o que realmente nós estamos vivendo, né? Que o empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. O empreendedor é aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro. Então, nada mais, nada menos do que ser empreendedor é uma pessoa que, né, quer ter algo próprio, que vai ter uma iniciativa, porque você não... É diferente de quando você é um funcionário, que você vai depender ali de ordens, né? Não, você vai ter que tomar todas as iniciativas. Então, o passo vai ser sempre seu. E eu acredito que, assim, o tchan do empreendedor é a questão também de ser criativo, de ser inovador, né? Que eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê, hoje em dia, abre-se empresas todos os dias, mas quantas também fecham todos os dias? Porque quantas pessoas realmente, quando pensam em empreender, vão lá e pensam num negócio que seja diferente, que traz um diferencial para o mercado, ou que traz alguma necessidade que ainda não tem,
porque eu acho que isso também é muito importante. Você entrar para ser mais um no mercado, você vai ser atropelado, porque existem hoje muita concorrência, a concorrência é muito grande. Então você tem que pensar, se eu vou empreender, se eu vou criar algo, um negócio próprio, o que, que eu posso oferecer de diferente, que ainda não tem, que ainda não existe, né, para que eu seja o diferencial dentro do mercado. Então, aí você tem que se fazer uma pergunta: você se considera empreendedor? Né, então, você teria essa coragem de arriscar, né, de fazer do zero, de começar do zero? Né? Quais seriam as características de realmente pessoas que são empreendedoras? Então, eu tive que fazer todas essas perguntas para ver se realmente era isso que eu queria, se realmente eu tinha o perfil, né, para realmente empreender, né, criar algo do novo. E aí a gente tem alguns tipos de perfis de empreendedores, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns para vocês. Nós temos um tipo de perfil que é o empreendedor social, que é aquele que vai trabalhar em cima de causas humanitárias, né? Então, assim, ele está empreendendo, é uma empresa, porque, assim, a gente tem que entender que empreender tem tudo a ver com lucro, com dinheiro, com financeiro. Então, assim, todo mundo que empreende, né, que abre uma empresa, você quer buscar também fins lucrativos, você não está ali para fazer nenhuma boa ação, não é caridade, não é ONG, né? Então você tem que ter um retorno financeiro. Só que existem pessoas que têm esse engajamento social, mas que são empreendedores. Então ela busca alguma causa, né, humanitária, alguma situação onde a gente vive, né, social, e acaba fazendo disso uma forma de empreender. Então vamos pensar assim. Hoje, né, nós estamos vivendo aí nessa pandemia, então várias pessoas precisam de utensílios, de hospitais, de máscara. Vamos pensar máscara, né, que agora é obrigatório todo mundo usar. Então, existem muitas pessoas que estão empreendendo em cima dessa situação, ou seja, ninguém imaginava que ia precisar usar máscara, que nós iríamos passar por isso. E, de repente, né, numa situação humanitária, onde você também precisa ajudar as pessoas, né, para que elas se protejam, cuidem de sua saúde, tem hoje pequenas costureiras que estão o quê? Estão fazendo máscara a grande escala, vendendo para empresas, vendendo para as pessoas, ou seja, elas usaram, né, uma situação para poder criar um empreendimento. Então, isso também acontece. E aí vão, né, de situações, né, causas humanitárias. Aí nós temos um outro tipo que seria o franqueado, que são as franquias, né, as grandes franquias. Então, são empresas, né, que já deram certo, que já estão consolidadas no mercado, né, que já tem o seu negócio montado, a sua ideia pronta, o seu produto, tudo já certinho. Só que elas vendem, né, essa franquia para que você possa expandir o mercado dessa empresa. Então, isso também é empreender, porque às vezes a gente pensa, franquia é fácil, né? Você aderiu à marca, aí você já tem o produto, eles te ensinam como fazer, como vender, já tem toda a publicidade em volta, mas mesmo assim, para você ser um franqueado, você tem que ter um perfil empreendedor, porque senão você não vai conseguir levar adiante, né, aquilo que a franquia espera de você. Então, também é uma forma de empreender, por mais que seja franquias, né? Aí nós temos um outro tipo que é. Então, hoje se fala muito das startups, né? Que são pessoas que criam, né, formas de empresa, negócios que são totalmente inovadores, que são visionários, que, enfim, são coisas que ainda não tem no mercado, só que precisa de uma base aí financeira para você realmente idealizar, porque às vezes não são pequenas ideias, são coisas mais elaboradas, mas que hoje em dia tem crescido muito esse mercado das startups, muitas coisas têm dado certo, porque tem pessoas que estão, né, que estão investindo mesmo, né, para que dê certo essas startups, essas pequenas ideias, né, às vezes se juntam mais, né, de uma pessoa para fazer e criar essas startups, então é um outro tipo de empreendimento, né, que você precisa que alguém está no seu negócio, né, que alguém acredite na sua ideia para financiar a sua ideia e você, né, se tornar um empreendedor. Mas é um mercado diferente, né, algo que está muito novo, mas que é uma possibilidade também para o futuro, que eu acredito que vai crescer ainda mais, porque tem grandes empresas investindo bastante na questão de startups, então é muito legal. E aí você tem um outro tipo que é o corporativo, né, que são pessoas, às vezes, que já está dentro de grandes empresas, né, grandes indústrias, que às vezes já é um diretor executivo,
enfim, já está no mercado aí há um tempo, já trabalha, né, já tem uma experiência aí com essa questão empresarial, mas que de repente, né, dentro do próprio cargo ali que ele ocupa, ele acaba tendo, né, que ser um pouco empreendedor. Tem empresas hoje que vendem ações, enfim, então você tem ali um mercado um pouco diferente, né, de empreendedorismo, né, uma coisa mais corporativa, mas que também é uma possibilidade, né, de repente você entrar numa empresa, criar, né, o seu empreendimento através, né, das experiências que você está tendo ali dentro. A gente tem um Smart, né? Então eu até coloquei aqui entre parênteses o exemplo do Silvio Santos, porque acho que ele é um dos maiores ícones que a gente tem aí no empreendedorismo, né, de alguém que começou lá de baixo, e eu acho que a carisma mesmo dele, porque ele começou toda essa questão de, né, antes do grande empresariado dele, né, eu acho que essa questão da apresentação, né, do público, de palco, de programa, né, essa interação que ele tinha foi o que fez, né, ele se tornar um grande empresário. Então, ele acaba sendo aí uma referência, né, de uma pessoa que às vezes é muito carismática, às vezes está na rua, né, ele começou vendendo capinha para carteira de trabalho, e aí foi indo, e hoje ele é aí um super empresário. Então, também tem pessoas que são muito carismáticas e que isso acaba, né, consequentemente, levando elas a empreender. E aí nós temos o visionário, né? Aqui eu coloco o exemplo do Mark Zuckerberg, porque quando ele criou o Facebook, eu acho que ele nem imaginava, né, a proporção que isso iria ter, né, mundialmente. Então, foi uma coisa bem assim, sair da faculdade, vem, né, com ideias muito loucas, e vou fazer, e foi criando, e, né, eu acho que ele foi vendo o que ele tinha feito, né, e foi se criando essa hiper empresa que a gente vê hoje, mas uma coisa que, assim, ele imaginou, né, a tecnologia, uma rede social, mas acho que ele não tinha nem noção do quão grandioso isso seria, e hoje ele é um dos maiores empresários aí do mundo. Então, tem pessoas que, né, nascem com visões, nascem com ideias que talvez no momento que você fale seja mirabolante, mas são coisas que futuramente, né, você olha e fala, nossa, quem pensou nisso, né? É um gênio. Então, eu acredito que existam pessoas e perfis de pessoas assim. Então, e aí você tem que, né, olhar para dentro de si e pensar, eu me encaixo em algum desse tipo, né, de empreendedor? Com certeza, várias outras características, vários outros tipos, né? Eu coloquei alguns aqui, só porque eu acho que é importante a gente se perguntar que tipo de empreendedor eu gostaria de ser, né? Qual que é o meu perfil? Quais são as características que eu tenho para realmente criar um negócio do zero, né, que seja meu? Então, acho que é importante a gente fazer uma autoanálise, né, quando a gente resolve entrar no mercado de empreendedorismo. E aí eu apresento para vocês, né, a minha empresa, ela chama Ao Forno, Confeitaria Pet. Então, eu vou explicar um pouquinho. Eu disse, né, antes que nós somos em 3 sócios. Então, é eu, meu esposo e uma sócia nossa. E o legal é que, assim, eu sempre quis, né, ter algo próprio, criar alguma coisa que fosse diferente. Só que eu sempre tive esse lado, né, mais carismático, de liderança. Então, eu sempre achei que eu me encaixava muito bem nesse perfil. E aí, passando-se o tempo, né, eu casei, conversando, ele é veterinário, médico veterinário. Então, ele trabalha, né, até hoje numa clínica veterinária, mas ele abraçou essa ideia que eu queria de abrir algo, só que ele falou assim, eu tenho o sonho de abrir algo na área pet, e que fosse algo muito diferente, que não tivesse no mercado. Então, essa foi a necessidade dele. E aí, a nossa sócia, ela também é médica veterinária, né? Só que ela não é da cidade de Bauru, ela é do Paraná. E por conta da gente, né? Quando a gente pensou na ideia, tudo, pensamos nela. Eles são amigos de faculdade. E ela entrou no mercado com a gente, né? Ela também não tinha nenhum negócio, trabalhava como. E aí a gente conversou com ela. E o que eu, assim,
muito legal para compartilhar é porque, assim, eu tinha uma vontade de ter um negócio próprio, de empreender. Meu esposo tinha um sonho, algo, né, para os pets. E ela entrou para ela, né, que óbvio, a gente estava abrindo uma empresa, e por que não investir um dinheiro que eu tenho, né, para ter um retorno? Então, existem várias formas, às vezes, de surgir empreendimento na vida da gente. Às vezes a gente acha que é só nós que vamos ter a ideia. Ela não pensou em nada, ela não teve a ideia, simplesmente caiu no colo. Mas o que foi legal é que assim, havia uma oportunidade de, de empreender, né, por fins lucrativos mesmo. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque, de repente, você recebe um convite ou aparece algum tipo de oportunidade, às vezes a gente pensa, né, ah, mas foi eu, né, que pensei que eu vou, né, entrar na ideia de alguém. Mas, de repente, talvez esteja aí a porta de entrada, né, para você entrar no mundo aí de empreendimento. Então, eu acho que isso é legal. E aí foi assim que nós se unimos, os três, né, e fomos desenhar o que exatamente a gente queria, né, como que a gente queria que esse negócio funcionasse. E aí, nos perguntamos, né, quem somos? Então, somos três jovens, né, nós não tínhamos muito recursos, então eu tinha guardado um dinheiro, porque justamente já fazia um tempo a gente queria, né, abrir alguma coisa. Ela também, né, tinha um dinheiro guardado, a gente juntou e falou, vamos, né, então vamos começar, vamos se juntar e vamos abrir aquilo que a gente quer. E aí surgiu a Alforno, né? Então a Alforno, ela é uma confeitaria pet com produtos 100% naturais, todos feitos especialmente para o consumo seguro dos nossos amigos de quatro patas. Tá? Então, assim, por que ao forno, né? Porque uma confeitaria pet, produtos naturais, cachorro, né? A gente faz várias perguntas. Que coisa estranha, eu nunca vi isso no mercado. E realmente, para nós, quando a gente falava dessa ideia, também soava bem bizarro, assim, vou ser bem sincera com vocês. Mas a gente acreditava que era um mercado que tinha um potencial. Existia alguma forma de se trabalhar nesse mercado e a gente falou, dá para criar algo nesse sentido. Porque há muito tempo os pets deixaram de ser o cachorro que ficava no quintal. Né? Hoje os pets estão dentro de casa, são filhos, são membros da família, senta na mesa do lado enquanto você almoça, deita no sofá para assistir televisão com você, dorme na cama. Então, por eles estarem nessa área, né, eles viam que os clientes eram muito carentes de coisas para agradar os seus pets, porque eles não eram mais um simples animal de estimação, eles viraram filhos. Então, a gente acreditou que realmente, se você tem um sentimento desse para o pet, por que você não compraria coisas, né, mais saudáveis, especiais, para comemorar datas especiais para eles, né? Então, foi aí que a Alforno surgiu. E aí, aqui eu mostro para vocês um pouquinho, né? Vou mostrar algumas fotos só. Essa é a fachada, né, da nossa loja. Fica em Bauru, na Araújo Leite, ali perto, próximo ao aeroporto da Getúlio. Tá? E aqui é o interno da loja. Então, a gente fez mesmo com que parecesse uma padaria, uma confeitaria, onde você entra, vê os produtos na vitrine, né, igual de gente, escolhe aquilo que você quer, põe no saquinho, né, toda essa pegada mesmo de padaria, de confeitaria. Tá? Então, os pets, eles vão até a loja, eles podem entrar, né, a gente tentou criar ali um espaço que realmente fosse agradável para eles, né, que tivesse um entretenimento, então tem piscina de bolinha, enfim, aí a gente faz, né, os produtos, né, a gente tem venda, né, de outros produtos que são de fornecedores, mas o nosso foco é trabalhar com os nossos produtos, que são todos de produção nossa, então biscoitinhos, bolo, cupcake, coxinha, brigadeiro, tudo adaptado e próprio para eles, tá? Aí aqui tem alguns petiscos, né? Então a gente trabalha também com alguns fornecedores. E na loja a gente, né,
criou todo esse conceito de padaria, mas a gente tem também algumas coisas convencionais de pet shop. Então, a gente vende caminha, roupinha, ração, né? Toda essa outra parte, brinquedinho, né? Tem também para eles na loja. E a gente tem também um espaço de estética animal. Então, a gente faz banho, né? Tosa, banho de ofurô, cromoterapia. Então, a gente tentou criar um espaço que fosse bem completo para eles. Aí tem a piscina de bolinha, então eles vão, brincam, aí já ganham um agradinho. Então é um lugar que eles gostam de ir, né? Porque normalmente a maioria dos pet shops, pelo menos assim na cidade de Bauru que a gente pesquisou, a maioria deles são atrelados à clínica veterinária, né? Então todos têm o pet shop e já tem o médico veterinário que atende junto. Então os cachorros ficam morrendo de medo de ir, porque sempre que vai passar pelo médico também. Aí toma injeção, enfim, nunca é uma coisa boa. Então, a gente queria que fosse um espaço, então, que nem a gente, por mais que os dois fossem veterinários, a gente criou um espaço onde não tivesse essa associação para eles, né, de médico, veterinário, de doença, de de injeção, de vacina, e criasse só um espaço onde então toma banho, tem piscina de bolinha, tem brinquedo, ganha petisco. Então eles entram felizes na loja, porque eles sabem que se vai ao forno só tem coisa boa. Tá? E aí como que surgiu essa ideia então de confeitaria pet, né? Então era essa ideia, né, essa vontade de empreender, só que a gente queria que fosse algo inovador, que não existisse em Bauru. E aí meu esposo perguntou: já pensou numa padaria para cachorro? Aí a gente ficou assim, nossa, padaria não tem, né? Vamos pesquisar. E aí a gente já existia. E já existia em São Paulo. Inclusive chama Padaria Pet. E aí a gente falou assim, bom, então vamos pesquisar um pouco mais, porque fora isso não tinha nenhuma outra referência. É um mercado totalmente novo, não tinha quase nada, mas a gente pôde ter uma referência aí por essa padaria de São Paulo. Então a gente foi para São Paulo para conhecer, né, a tal da padaria Pet. E aí a gente chegou lá, viu o espaço deles, né, viu como funcionava, qual que era o conceito de padaria, gostamos de várias coisas que a gente viu lá, né, foi muito bom ter essa experiência com eles. E aí a gente teve que tomar uma primeira decisão, porque a gente falou, bom, então, legal, dá para se trabalhar, porque existe esse mercado, né? Então, se existe já uma padaria pet em São Paulo, quer dizer que isso ainda pode se expandir, né? E dá para, sim, trabalhar isso no interior. Só que aí a gente falou assim, como que a gente ia criar uma padaria, né? Existe alguma regulamentação? Porque é muito difícil você pensar em criar algo e não ter referência nenhuma. Então, eu pesquisava manhã, tarde e noite na internet e não achava quase nada, né? E a gente foi ver que fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, já existia também. Então, assim, a gente conseguiu mais um pouquinho de referência, né, internacional, mas mesmo assim era tudo muito novo, pouquíssimas informações. Então, a gente ficou muito perdido. E aí, nessa visita com a Padaria Pet, eles falaram para nós, né, que eles tinham a opção de vender franquia. Então, nós poderíamos ser um franqueado deles, né, da Padaria Pet. A gente achou muito bom, porque, a princípio, nós pensamos o quê? Bom, já está tudo pronto. Eles têm um modelo de negócio, né, já tem a loja, eu só vou replicar, né, e vou trazer isso para o interior. Então, a gente teve que tomar essa primeira decisão. Vamos fechar franquia ou nós vamos abrir a nossa loja? E parece que não, mas é uma decisão muito difícil. Porque, assim, a franquia, quais eram os pontos positivos quando você pensa em franquia? Você já tem um negócio pronto, a ideia já está montada, todo modelo de negócio, eles já conseguem te dar previsão de tempo de retorno financeiro, quanto que aquela loja rende. Enfim, eu tinha tudo pronto, estava tudo mapeado ali de como seria se eu abrisse essa loja em Bauru. Porém, a franquia você tem que investir. Então, você tem a taxa de franquia e os royalties. Então, você fica preso também àquele modelo, né? Então, por mais que você pense assim, bom, mas já está tudo pronto, mas também se eu quiser mudar alguma coisa, eu não posso. Então, é importante, né, pensar com calma para se tomar uma decisão dessa. E o negócio próprio, você pensa, eu não tenho essa base, eu não vou ter ninguém que me dê, mas eu posso fazer do meu jeito, né? Se eu achar que no meio do caminho preciso mudar alguma coisa, eu tenho essa flexibilidade,
né? E aí o custo acaba sendo um pouco menor, porque você vai fazer, né, de acordo com aquilo que você tem de recurso. A franquia, eles já te estabelecem quanto você tem que colocar para investir. E aí pensamos e decidimos que não, que nós não íamos fechar franquia, né? Nós íamos montar a nossa própria loja. Por quê? Porque era um mercado de interior, a gente não sabia como seria essa receptividade aqui. Então nós pensamos assim, se a gente abre essa franquia, né, você tem contrato de ano, mas isso não dá certo e a gente ficar preso a algo, né, que nós fechamos. Então eu acho que a gente tem que, né, como era algo muito novo, nós optamos por começar do jeito. E aí a gente foi estudando, bolando como que seria isso, né? Como seria essa loja, como que ela ficaria no final. E aí, beleza, falou, então tá tudo certo, decidimos, vai ser ao forno, né? Ao forno, o AU, né, é para remeter a pets, e o forno é porque a maioria dos produtos são assados no forno. Então, a gente faz o biscoitinho no forno, o bolo assa no forno, o cupcake assa no forno. Então, a coxinha também é assada no forno. Então, por conta disso, a gente uniu esses dois nomes, né? E aí surgiu a ideia de ao forno. E aí a gente se perguntou, qual que é o primeiro passo, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Decidimos que nós vamos montar a nossa loja, agora a gente já tem o nosso nome, e o que nós vamos fazer agora? E aí você fica, faço uma pesquisa de mercado, procuro recurso financeiro, vou montar um plano de negócio, definição de estratégias, desenvolvimento de produto e serviço, documentação burocrática. Então, aí você se faz esse monte de pergunta, por onde eu começo? Né, eu acredito que, para quem aí está cursando administração, todas essas perguntas, né, vocês veem na faculdade, vocês aprendem como fazer, né, e eu acho importantíssimo, né, ter tudo isso documentado, feito mesmo, porque eu acho que você consegue deixar o seu negócio mais consolidado, né, se você faz tudo documentado certinho. Mas a gente sabe que a prática é um pouco diferente, né, às vezes nem tudo que a gente quer fazer perfeitamente, né, a gente tem tempo ou ocorre dessa forma. Então, eu vou fazer com vocês alguns exercícios práticos, né, para se pensar mesmo, de repente, se vocês quiserem até anotar, depois eu posso também disponibilizar esse slide, né, mas para vocês se perguntarem mesmo, né, e colocarem no papel sobre essas coisas. Então, a primeira, né, pergunta é qual o seu perfil empreendedor, né? Então, voltando lá atrás, eu tive que parar e pensar nisso antes, falar qual que é o nosso perfil, né? Então, como que você se definiria? Você é inovador? Você prefere a questão da franquia, quer ser franqueado? Você é o social? Enfim, então, se faça essa pergunta, né? Responda mesmo, coloque no papel, né? Qual que é o seu perfil empreendedor? E aí, depois, qual que é o seu propósito, né? Então, o que te motiva a empreender? Porque, lógico, a gente sabe que todo mundo que abre uma empresa quer ganhar dinheiro, mas além do dinheiro, né? Porque não é só do dinheiro, né? Eu acredito que para você se motivar a começar algo do zero, a criar um nome, criar uma marca, criar um conceito, não pode ser somente por dinheiro, né? Eu acho que tem que ter algum motivo ali que te faça acordar todos os dias, porque às vezes o dinheiro vai demorar muito para voltar, né? Às vezes a gente tem que investir por um bom tempo para depois ter um retorno, então precisa ter alguma outra motivação. No nosso caso aqui, qual que foi a motivação? Era o amor mesmo pelos pets, então assim, a gente queria, né, proporcionar algo diferente, né, e não tem nada mais gratificante que um cliente entrar na loja e ficar super feliz porque o pet adorou o bolinho de aniversário, porque ele adorou os biscoitinhos e porque é saudável, então faz bem para a saúde deles. Então, isso é o que nos motiva a empreender. Né? O retorno financeiro é importantíssimo, porque uma empresa ela não sobrevive, né, sem lucrar. Mas eu acho que, além disso, o mais importante é saber isso. Qual que é o seu propósito? O que te motiva a acordar todos os dias, né, para empreender? E aí, qual que é o valor oferecido, né? O que exatamente você vai oferecer para os seus futuros clientes? Então, é aquilo que eu comentei antes, né? Não adianta você querer entrar no mercado para ser mais um, né? Você pode até pensar assim, ó, vamos pensar em Bauru. Quantas hamburguerias gourmet existem em Bauru hoje? Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Mas se você tem um sonho de abrir uma hamburgueria gourmet, não é porque tem um monte no mercado que você vai falar assim, eu não posso mais abrir porque já tem um monte. Você pode,
Mas o que, que você vai oferecer? Qual que é o valor do seu hambúrguer? Valor não digo em dinheiro, né? Eu digo em valor mesmo, né? Não é preço, é valor. O que, que você pode oferecer de diferente que ninguém ainda tem? Porque você pode fazer o mesmo que todo mundo faz, mas sempre existe uma forma de você fazer isso de alguma forma diferente. Então, assim, por exemplo, tem hamburguerias em Bauru e às vezes tem um hambúrguer legal, gourmet e tudo mais, mas é específica para pessoas que vão com criança. Então, assim, você imagina, né? Quem é pai e mãe, às vezes você só quer ir num lugar que tem um playground sensacional, com um monitor, para ficar brincando com seus filhos, para que você possa sentar, né? Um tempo ali sossegado, comer um lanche, tomar uma cerveja, conversar com seu esposo. Então, quer dizer, é hambúrguer igual às vezes um monte de outra hamburgueria. Só que quando você decide sair de casa com os seus filhos, você pensa o quê? Ah, eu vou lá, porque chegando lá, às vezes no hambúrguer nem é o seu preferido. Mas você fala assim, mas chegando lá, tem aquele playground maravilhoso, que aí tem os monitor, então as crianças brincam, fica sossegado, eu consigo sentar e comer bem. Então, quer dizer, essa pessoa ela ofereceu um valor a mais do que um lanche. Né? Então, ela ofereceu o quê? Ela ofereceu sossego, ela ofereceu tranquilidade para os pais. Então, é um serviço diferenciado. Né? Então, aí, de repente, é isso que você tem que pensar. O que, que eu posso oferecer para os meus clientes que vai me diferenciar dos concorrentes? Né? Que vai trazer valor ao produto que eu estou oferecendo. E aí, como você produzirá esse valor, né? Então, quais serão os seus recursos? Né? Matéria-prima, capital, pessoas, vai ter parceria, né? Quem são os futuros clientes, o que, que eles procuram, idade, gênero, classe social, enfim, isso exige um pouco de pesquisa de mercado, e aí você vai ter que mapear isso, né? Então, no meu caso, por exemplo, eram todas as pessoas que têm pet, né, que gostam, né, de cuidar bem dos pets, que querem oferecer um produto mais saudável. Então, eu tive que pensar, não posso, por ser algo diferente, uma questão de só no online, eu tinha que ter uma loja física. Então, não poderia começar no online. De repente, tem negócios que você pode ter o seu recurso, né, a mobilização inicial pode ser muito menor, porque você pode começar com uma loja online, né, e depois você pode abrir a física. No meu, teve que ser ao contrário. Eu tenho que primeiro ter uma loja física, para que as pessoas pudessem ir até lá, conhecer o meu produto, né, porque é uma coisa muito padaria, confeitaria, então é um conceito mesmo, né, de ir lá buscar. E, de repente, quem sabe, no futuro, né, a gente trabalhar e ver uma forma de viabilizar isso pela internet. Mas é importante tudo isso estar no papel, né? Realmente, qual que é o perfil do seu negócio? O que você vai precisar para fazer? E tudo isso tem que ser colocado no papel e vocês avaliarem se é viável, o que não é viável. Então, isso é muito importante. E aí, qual que é o diferencial do seu produto e serviço, né? O que você vai oferecer que a concorrência não possui? Então, que nem no meu caso, o que, que eu ia oferecer? Eu ia oferecer os nossos produtos, né? Que são os petiscos 100% naturais. Eu não tinha em Bauru nenhuma empresa que fazia bolo de aniversário para cachorro. Né? Nenhuma loja onde você pudesse ir lá escolher um bolo, levar para casa para cantar parabéns. Então, o meu diferencial é em cima disso. Né, de você ter um biscoitinho que foi feito de forma artesanal, que não tem corante, que não tem conservante artificial, você comprar uma conchinha, né, que nós chamamos, que é a coxinha, para dar para o seu cachorro, mas não é a mesma coxinha que você come em casa, porque eles querem ter as mesmas experiências, né? Quem Mas eu tenho uma cachorrinha em casa e quando eu sento uma coisa, ela quer ganhar o que eu tô comendo. E eu não posso dar, né? Porque não faz bem para a saúde dele. Então, dessa forma, eu consigo oferecer para ela alguma coisa, um petisco, né? Quando a gente vai comer, mas que não prejudique a saúde dela. Então, é importante, né? A gente sempre pensar no diferencial, porque o mercado e a concorrência é grande hoje em dia. Então, assim, não é fácil lidar todo dia com o concorrente. E as pessoas, e eu tenho certeza que hoje nós somos a primeira confeitaria pet de Bauru. Mas em breve vão ter 2, 3, 4, 5, certeza que outras pessoas também vão entrar nesse mercado.
Então, também a gente não pode pensar que, eu estou pensando, né, vou criar um negócio super inovador, mas depois ninguém vai vir atrás copiando. Não, vão vir. Então, assim, hoje já tem, né, não tem nenhuma loja física, mas já tem várias pessoas que já fazem em casa. Pacotinho de biscoito para vender para o cachorro, já faz bolinho de aniversário. Isso aqui em Bauru. E nós, né, estamos há pouco tempo no mercado. Então, assim, além de pensar no diferencial quando eu abrir a loja, eu tenho que todo dia pensar o que eu vou oferecer de diferente mês a mês, né, para que eu também não fique para trás dos meus concorrentes, porque eles estão vindo. E cada vez mais vão chegar mais. Então, o que eu tenho que fazer? Né, o que eu tenho que pensar que eu vou continuar isso, né, dar uma sequência no meu diferencial. Então, não é só também, né, ter uma ideia diferente e achar que aquilo basta, porque por um tempo vai bastar, mas depois você vai ter que também aprender a se reinventar. E aí, qual que será a sua dedicação, né? Então, vai largar o emprego para abrir um negócio, vai desenvolvê-lo aos poucos, vai ser nas horas vagas, tá? Então, você tem que também colocar isso. Qual que é a minha dedicação? No meu caso, eu trabalhava numa outra empresa, né? Eu tive que sair porque eu queria ser à frente do negócio, né? A minha sócia mora fora, meu esposo trabalha, né? E ele não queria abrir mão de continuar exercendo a profissão como médico veterinário, então eu ia ser à frente da loja, eu que ia ficar lá e tocar a loja. Então, assim, eu tive que abrir mão, né, do meu serviço, largar, para me dedicar 100% na loja. Porque se não fosse dessa forma, no nosso caso, não daria certo. Mas tem pessoas que emprego, né, começam, né, a empreender de uma forma secundária, né, às vezes por de repente você vai abrir um negócio online, você consegue fazer isso, né, depois do serviço, enfim, e conforme as coisas vão andando, né, você vai dedicando mais tempo, porque a gente sabe que também é um risco, né, então você às vezes pensa, nossa, mas eu tenho já um emprego, já estou lá há um tempo, né, às vezes ganha bem, você já está, né, consolidado no seu emprego, e você fala, vou abrir mão de tudo isso para uma ideia nova, que eu nem sei se vai dar certo, então é arriscado, sempre é arriscado. E aí você tem que, né, avaliar qual que vai ser mesmo a sua dedicação com isso. Qual que é a estrutura necessária, né? Então, o trabalho pode ser feito em casa ou precisa de um escritório, um ponto de venda, né? Então, tem que sempre pensar na estrutura. Quando nós vamos escolher, né, um lugar para fazer a loja, a gente precisava pensar muito bem nesse espaço. Porque eu precisava ter sócio, né? Então, ia ter que ter toda uma forma para fazer esse serviço, junto com a loja, eu teria que ter uma cozinha, porque no caso do meu serviço, eu tenho que produzir na cozinha e levar para a loja. Então, é importante, né, realmente você mapear que tipo de estrutura que o negócio exige de você. E aí, aonde se instalar? Né? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Aonde eu vou me instalar? Por quê? Localização é uma das coisas primordiais para um negócio. Assim, para quem trabalha com varejo, com venda, com comercial, você tem que ser muito estratégico, porque o seu ponto tem visibilidade, é fácil para os clientes estacionarem, tem vaga de estacionamento, tudo isso você tem que se perguntar, porque às vezes o cliente vai passar na frente do seu negócio e vai falar assim, se não tem lugar para estacionar, se é difícil, ele fala, eu não vou descer, porque, nossa, aqui é uma venda, né, um potencial cliente, um potencial venda que você perdeu. Então, é por isso que eu até gosto de comparar, por exemplo, com farmácia, né? Eu sempre me perguntei, eleitoral trabalha para garantir os seus direitos de votar. E aí eu me perguntava, nossa, estacionamento, né? E na farmácia nem é tão grande assim, tem mais estacionamento que farmácia. Por quê? Porque farmácia tem uma para esquina. Então, assim, e você não vai fazer diferença de uma para outra. Você precisa comprar um remédio, tanto faz, ir na farmácia A ou na B. Não é algo que você fala, não, mas tem um atendimento personalizado. É um serviço de emergência. Então, o que é o diferencial da farmácia para não perder um cliente quando ele passa na frente? É ter vaga de estacionamento fácil. Então, você passou, tem vaga, você para.
Você passou, tá lotado, não tem vaga, você fala, mais para frente tem outra, eu vou na outra. Porque se normalmente você vai na farmácia, você está com pressa, você não quer ficar muito tempo lá, você quer parar, descer, pegar o remédio e ir embora. Então, quer dizer, a localização para quem vai abrir uma farmácia é importantíssima ter o quê? Um grande estacionamento. Por isso que às vezes os caras, né, eles demolem todo o prédio, constroem a farmácia pequena e um estacionamento gigantesco. Então é a mesma coisa, né? O tipo de negócio, o que precisa para que você não perca cliente? Então, localização ou onde se instalar é muito importante. E aí, qual que é a burocracia que envolve o negócio? Né? Então, quais são as formalidades legais que precisam ser cumpridos, né, para abertura e funcionamento da empresa? Né? É viável cumprir? Então, assim, a gente sabe que no Brasil a burocracia é gigantesca, né? Existem várias coisas que você precisa fazer, várias normas, fiscalização, para você abrir uma loja, para abrir um negócio. Então, é importante você pesquisar antes, né? Porque realmente, né, precisa, né, de documentação, para você não ficar preso nisso. De repente, você pensou em tudo, mas aí, né, existe alguma formalidade legal, às vezes você já reformou o prédio, aí eles falam, não, mas tinha que ter isso ou aquilo, né, para você não perder dinheiro à toa. Então, isso é muito importante você ver antes, né, de realmente escolher o ponto, né, de começar algum tipo de reforma, ou de realmente abrir a loja. E aí, a empresa está aberta. Então, você, né, falou, bom, vi todos esses quesitos e agora eu abri a empresa. E aí você pensa assim, nossa, o mais difícil já foi. E não, o mais difícil está para começar. Porque, assim, quando eu larguei o meu emprego, comecei a montar todo, né, fazer todo esse procedimento, imagina, a gente passou por reforma, né, para poder abrir a loja. Então, você tem todo aquele estresse com pedreiro, aí as coisas não dão certo. Aí você começa a reformar aqui, aí precisa mexer não sei o quê, então vocês já imaginam o caos que é. Então, você pensa assim, ó, o dia que chegou, o dia da inauguração da loja, que a loja estava lá toda linda, montada, né, que você falou assim, ó, portas abertas. Aí você pensa assim, né, você vai querer respirar, nossa, nem acredito que eu consegui abrir. Não acredite, porque agora o mais difícil vai começar, que é mantê-la viva, né, mantê-la funcionando, fazer a sua empresa girar, né, começar a ver o fruto do seu trabalho. Então, é agora que o trabalho começa, na verdade. Né? Às vezes a gente já está esgotado, né, com toda a correria, com tanta coisa, e aí você pensa, nossa, mas é agora que vai começar. E aí, algumas dicas, né, que eu deixo para vocês, da prática mesmo do dia a dia, né, de como lidar com essas situações, porque é agora que começa a ser o mais difícil. Então, assim, você abriu uma empresa, abriu um negócio, dedique-se a ela. Porque nada vem de graça. Sem trabalho duro, é praticamente impossível tirar um negócio do papel e fazê-lo prosperar. Então, dedicação é tudo. Você acorda, você passa o dia, às vezes você vai dormir pensando na sua empresa, no que você precisa fazer. Então, assim, hoje eu vejo que dedicação é tudo, porque um dia que a gente fica sem se dedicar à empresa, a gente já vê uma diferença nos resultados. Então, não é fácil, né? Mas tem que ter muita dedicação, muita mesmo. E aí estude, né? Nunca pare de estudar, pois uma mente que para de ser exercitada é uma mente adormecida. Então, assim, sempre a gente tem que estar exercitando a nossa mente, estudando, buscando, porque o mercado, ele muda todos os dias, ele vai se modificando, e você tem que acompanhar, porque se você ficar para trás, você perde, e aí quando você vai se dar conta, os concorrentes já te atropelaram, o seu negócio está super para trás, e aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, e aí vai ser muito pior. Então, a gente tem que estar todos os dias atento. Então, assim, se seu, né, além de estudar, nem no nosso caso, o mercado é o mercado pet. Então, assim, todo dia eu tenho que ver o que surgiu de novo no mercado pet, o que está acontecendo, se é um mercado que está crescendo, se não está crescendo, se estagnou, né? O que mudou, o que não mudou. Todos os dias a gente tem que buscar essas informações, porque é isso que vai fazer o meu negócio se atualizar todos os dias. E aí manter a capital de giro suficiente. Então, assim, nesse ponto do slide, eu vou dar uma atenção maior, porque a gente sabe que empresa precisa dar lucro. Você abre uma empresa para ter lucros.
né? Então, já falei isso algumas vezes e vou repetir. A empresa, ela precisa dar lucro. Então, assim, não tem como você falar assim, ah, mas eu tenho um negócio, ele se paga, empata e tá tudo certo. Não, então tá errado. O seu negócio tem que te trazer retorno financeiro, que seja para você investir numa filial, né, ou abrir um outro negócio, ou para você usufruir desse dinheiro, mas ele precisa te trazer retorno, porque é para isso que a gente, né, abre uma empresa. E aí o capital de giro é muito importante, principalmente para quem está começando. Mas eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Quando nós pensamos, né, embolamos em abrir a loja, a gente fez, né, todo um levantamento de quanto ia custar toda a reforma, né, a montagem da loja, né, compra inicial de estoque, enfim, a gente colocou, né, para capital de giro, né, que seria suficiente para pelo menos nos manter ali por 6 meses, que eu acho que é o mais importante, de repente, né, para quem consegue o ideal, tudo isso no papel, falamos, bom, tá tudo certo, a gente tem dinheiro para montar a loja, para fazer tudo bonitinho, né, para ter um capital que o negócio girasse sem nenhum tipo de problema, principalmente financeiro, porque a gente sabe que é um dos maiores problemas, né, que faz uma empresa. E aí, por conta disso, né, então, tanto a nossa sócia quanto o Eduardo, que é meu esposo, que era o outro sócio, justamente para ter uma renda, porque a nossa ideia era que tudo que entrasse para o forno ficasse aqui, né, para a gente investir em outras lojas, enfim, a gente tem um plano de expansão. Então a gente não queria, né, porque às vezes o maior problema do sair do meu emprego, né, que eu não recebo, eu tenho, depois disso a loja já acaba, né, contando com dinheiro que ainda nem entrou para uma necessidade que é básica, porque você às vezes, né, tem aluguel para pagar, conta de água, de luz, enfim. Então, não é um dinheiro que você fala, não, eu estou gastando com bobagem, mas é essencial para a sua sobrevivência, para continuar se mantendo e a gente ter, né, um giro aí, né, ter tempo para fazer ao forno dar certo. Só que a gente, né, resolveu reformar, precisava reformar o prédio que a gente escolheu, né, tinha várias coisas para ser feita, vocês imaginam. Reforma, isso, depois você vai gastar. E aí vai indo, vai indo, vai indo quando a gente pelas contas, porque eu não tinha mais dinheiro, eu tinha gastado tudo. O financeiro o, então aí nós pensamos, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Tá, beleza, ando, né? Os sócios, então a gente com só que a loja foi começar a ter um capital de giro, né? De falar assim, ó, agora a loja tem, né, dinheiro para ir girando
pagando todos os custos, e na a gente falou assim, começamos 2020 muito bem, porque agora a gente tem um capital de giro, estamos sobrevivendo, né? O nosso financeiro, aí veio fevereiro, e março, como fevereiro são os piores meses, então foi um pouco mais fraco o movimento, né? Mas março normalizar já estava indo muito bem. E aí aconteceu tudo isso que nós estamos vivendo. Então, imagine uma empresa que surgiu em julho de 2009 passar por uma pandemia em março de 2020. A gente não estava nem. A gente estava começando a respirar quando tudo isso aconteceu. Então é muito difícil. A gente ficou noites sem dormir, você fica desesperado em pensar que assim, tudo que você investiu na sua vida, todos os esforços, é uma loja que estava super legal, que os clientes adoram. Como que você vai lidar, né, com toda essa situação agora? Qual que foi a nossa sorte? E aí a gente teve que se reinventar de uma maneira que eu tenho certeza que muitas empresas estão passando por isso. É muito rápido, porque em um mês a gente teve que bolar o que nós iríamos fazer para não fechar as portas. Porque uma empresa que está há anos no mercado, tem empresas que já estão fechando, que não estão aguentando a pandemia. Imagina uma empresa que abriu em julho de 2019. Então, assim, quando eu fiz esse material, né, quando eu montei essa palestra, eu nunca imaginava que a gente ia passar por toda essa situação, né? E numa empresa, a gente teve que inventar o nosso delivery, que não tinha, né? Então a gente criou o delivery para poder atender os clientes na pandemia. Então e a gente teve que investir, né? Rapidamente em suporte, em equipamentos para o banco, que por sorte, o nosso segmento de pet shop, cliente na loja, a gente cortou, né? Circulando, mas o cliente ainda leva o cachorro, né, no carro, a gente pega para dar banho, e aí depois a pessoa vai só buscar. Então a gente investiu também, né, em equipamentos rapidamente para poder suprir essa necessidade. Por quê? As pessoas estão dentro de casa mais tempo do que antes, né? Então tem pessoas que não estão nem saindo de casa. O pet, ele está dentro de casa todos os dias. Então, o que acontece? Se ele começa a ficar fedidinho porque não tomou banho, isso começa a te incomodar, porque imagina, a maioria das pessoas hoje em dia mora em apartamento. Então, você ficar lá com o cachorro que não tomou banho, você todo dia ali preso dentro do apartamento, então é complicado. Então, a gente acabou tendo essa sorte, né, que toda essa situação fez o nosso banho e tosa aumentar mais. Então, a gente está investindo no banho e tosa, trabalhando com isso, contratando freelancer para dar conta dos banhos, né? Para poder suprir o outro lado que é o da loja. Porque brinquedinho, caminha, essas coisas que são mais supérfluas não estão vendendo nada. Né? As pessoas comprando o que é mais essencial, porque elas não sabem como vai ser o dia de amanhã. Então a gente teve que se reinventar rapidamente, né, para poder sobreviver a essa pandemia. Graças a Deus, né, a gente está aí desde março, né, com esse trabalho um pouco diferenciado, sem poder receber os clientes na loja, mas a gente está conseguindo pagar as contas, né, conseguimos girar aí novamente a nossa loja. Então, assim, quando a gente pensa em empreender, parece fácil, né, porque a gente só olha aquilo que, né, que é bonito, que é fácil, que vai conseguir. Mas existem vários fatores, e assim, por mais que nós tínhamos previsto tudo que poderia acontecer de errado, quem ia prever uma pandemia dessa magnitude no ano de 2020 em março? Certeza de todos os dias. E você tem que aprender a lidar com isso, porque cada dia que um empresário acorda, ele acorda com a cabeça lotada, porque às vezes você não sabe se você vai ter dinheiro para pagar as contas daquele dia, né? Ou se o que você fez está dando certo, se vai entrar cliente na loja. Então é um desafio, mas eu acho que vale a pena. Quem gosta, quem quer,
quem está disposto a se dedicar a isso, eu acho que vale muito a pena, assim, é muito gratificante também, tem os dois lados. E aí aprenda com os erros, né? Então você vai errar, né? Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós erramos já desde que inauguramos a loja em várias coisas, né? Você erra na hora de contratar um funcionário, você erra na hora de montar um plano de negócio, você erra, né, no seu financeiro, porque você acha que vai gastar X e gasta 2, e aí você tem que esses erros, mas é importante, porque tudo isso é para aprendizado. Então, tudo que a gente, né, erra, tudo aquilo que não dá certo, faz com que você repense, né, de que forma eu posso fazer isso, né, de uma forma diferente para que agora dê certo. Então é importante a gente ter humildade de assumir, né, principalmente nós somos pequenos empresários que muito ainda e eu vou errar muito mais ainda. Se eu estiver errando daqui para frente, é porque eu estou aprendendo, né? Tem coisas novas no meu negócio que vai me fazer aprender cada vez mais. Você precisa confiar em outras pessoas para delegar as atividades, né, importantes. Então, assim, hoje a gente tem um funcionário de banho e tosa, né, que ele se formou, estudou em banho e mais. Então, quando entra um cachorro para fazer um banho, fazer uma tosa, né, que conversa com o meu tosador e ele fala, olha, esse tipo de tosa que a senhora gostaria de fazer não é possível no seu cachorro. Não, mas vamos fazer porque o cliente quer. Eu deixo na autonomia dele. Se ele está falando que isso não vai dar certo, né, ele vai explicar para o cliente o porquê não. Ele tem, né, os argumentos dele. Por quê? Porque ele estudou para isso. Né? Então, se eu contratei, quando eu contratei essa pessoa, você, né, vai contratar um funcionário, alguém para fazer parte da sua empresa, você vai pesquisar, acreditar que você contratou um bom profissional e que ele vai saber fazer o serviço com excelência. Então, não adianta eu interferir, achar que não, então, peraí, deixa eu fazer aqui e querer cuidar de tudo, porque você não vai dar conta. Né? Então é importante, tem muitas pessoas que têm assim, ninguém pode fazer, e aí você prende, né, os seus profissionais e acaba que você se sobrecarrega, né, de várias atividades e não consegue fazer bem feito tudo aquilo que você precisa. Então, assim, hoje eu tenho que delegar a função doutorando, mas eu tenho que acreditar que ele sabe o que ele está fazendo. Se um dia ele fizer algo errado, a gente vai sentar e vai conversar, mas ele tem autonomia primeiro pelaquela área. Da mesma forma que eu tenho uma pessoa que cuida do serviço de compras de mercadoria. Então, é ela que faz a negocia com os fornecedores e tudo mais. E eu deixo para que ela faça, né? A gente acompanha, mas eu acredito que aquilo que ela está comprando, que ela está escolhendo, né, todas as mercadorias que estão vindo para a loja, são aquilo que a gente precisa. Então, tudo isso é importante a gente ter em mente. E aí, lidere, né? Você é um líder ou apenas um gestor. Né? Então, liderança é importante. Muitas pessoas confundem, né? Gestor com um líder, porque você não está ali só para mandar fazer. Né? Você tem que mostrar para a sua equipe que a empresa ela precisa de uma comunhão, de que toda a equipe, né? Então, que se o meu serviço não for bem feito, por mais que às vezes a empresa é pequena e a gente tem um funcionário, né? Que é o nosso caso, a nossa empresa ela é pequena, mas mesmo assim, com 1, com 2, com 10 ou com 100, você tem que saber fazer um bom trabalho de líder, porque o líder traz os funcionários consigo, então as pessoas elas se sentem bem ao trabalhar, elas se sentem importantes no trabalho em que elas fazem, elas querem, né, seguir o líder mesmo, porque elas acreditam no ideal, nas ideias dele, e é isso que tem que ser feito. Às vezes a pessoa acha que é só falar, ó, faz isso, faz isso, faz. Você tem que
né, tratar o funcionário. Ele tem que ser visto como parte, como membro da empresa, né? Onde o uso dele é importante, né? Onde tudo que ele faz traz um retorno para a empresa, para ele. A liderança é importante. Bom, para quem quer ser, né, empresário, eu acho que liderar, né, ter esse espírito de liderança é importantíssimo, porque o tempo todo você vai ter que tomar a frente mesmo. Nunca vai ter ninguém na sua frente, né, dizendo como fazer. Você é que vai ter que fazer isso. Então, é um lado bem diferente, assim, que nem eu que já fui funcionária e hoje tenho que liderar, eu vejo, né, um aprendizado diário, porque é muito diferente. Às vezes, quando a gente é funcionário, né, quando a gente recebe as ordens de cima, você às vezes acaba ficando mais acomodado, esperando que algo chegue até você. Quando você é o líder, não existe isso. Você tem que acordar todos os dias e motivar outras pessoas, né, a terem um dia bom, a trabalhar bem, trabalhar felizes. Então, é um desafio mesmo. E aí amplie sua visão, né? É importante ter um olhar 360 graus sobre a empresa e conhecer pelo menos sobre cada atividade que ela desenvolve, né? Então, assim, tem pessoas também que fecham os olhos para tudo. Ah, mas eu já contratei os funcionários, eu confio no trabalho deles e tal. Que beleza, vou ver como que tá e depois eu vou embora, né? Eu gosto de brincar que assim, eu falo, nossa, que saudade que eu tinha de quando eu era empregado, porque eu tinha hora para chegar e tinha hora para sair, né? O empresário, ele chega, ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. E isso, né, todo mundo fala, tal, acaba virando piadinha, mas é a realidade. Você não vai embora enquanto todo mundo não for embora. Às vezes eu fico lá até muito mais tarde do que os funcionários, ainda vou para casa, levo o serviço para casa, às vezes vou de feriado na loja, porque, né, que você tem que ter com aquilo que é seu. Então, você quer que tudo dê certo, você quer que tudo fique, né, feito, muito bem feito. Então, você vai cuidar daquilo 24 horas por dia. Às vezes eu durmo pensando no que eu vou fazer no outro dia e eu acordo e vou para a loja. Então, e é importante a gente ter essa visão ampliada, né, de toda a empresa, de tudo que está acontecendo. Então, você delega as funções, você, né, faz um trabalho de liderança, mas isso não quer dizer que você vá fechar os olhos e largar tudo, né, na mão das pessoas, porque você tem que ter esse cuidado, o negócio é seu. Se alguma coisa der errado, vai voltar a você. Você tem que sempre ficar de olho, acompanhar, né? Eu fui fazer o furor de dia, né? Quem faz esse serviço é o funcionário. Mas eu sei o básico sobre isso, porque se um dia ele estiver fazendo de alguma forma errada, eu tenho como cobrar ele e falar, olha, não é assim que deve ser feito. Né? Se você não consegue, né, olhar para todos os departamentos da sua empresa e não conhecer, como que você cobra? Como que você espera que aquilo seja feito se você não sabe como que é? Então, o empresário, além de tudo, ele tem que ter esse jogo de cintura e assim, você não tem que ser o expert em tudo, né? É aquela coisa, saiba delegar. Mas você tem que ter um conhecimento básico, né, sobre todos os departamentos da sua empresa. Então, assim, você não precisa ser o financeiro, mas você tem que entender, né, que o caixa todos os dias tem que bater, né, que se tem planilha de entrada, de saída, né, conferir os números, porque senão vão te roubar na sua empresa e você não vai nem saber. Né? Se você, que nem no meu caso, que eu tenho uma confeitaria, então assim, eu sei fazer os biscoitos, sei fazer os bolos. Hoje em dia tem pessoas que vão lá já fazer biscoito pra gente, que a gente contrata, mas eu sei fazer, então eu sei cobrar. Se um dia o biscoito não sair igual tem que ser, eu vou sentar com essa pessoa e falar assim, olha, alguma coisa fez de errado, porque eu sei como faz, eu sei como que tem que ser o final desse biscoito. Ele não tá do jeito que deveria ser, né? Então isso é importantíssimo da gente aplicar no dia a dia, né? E aí seja sempre criativo, né? Acho que a criatividade é o que faz você se destacar no mercado. Então, o que eu posso oferecer, né? O que pode ser que minha empresa faça que seja mais criativo, né? Não somente no produto ou no serviço, mas até mesmo na forma. Porque às vezes você tem uma empresa sei lá, uma empresa básica
automóveis, né? Sei lá, conserto de automóveis. Aí você fala, nossa, mas como que dá para fazer né, ser criativo com uma empresa dessa? Dá. Tem vários cases, né, de propagandas, né? Eu que trabalhei nessa área, eu vi coisas surpreendentes em várias áreas, né? Onde a pessoa ela transforma a comunicação de algo que parece ser bobo em algo muito criativo e que vai despertar, né, o interesse ou pelo menos a atenção, né, do cliente, do consumidor final. Então, às vezes, em algum momento ali, alguma parte da sua empresa, você tem que ter um toque de criatividade, né? Que é isso que você vai fazer de diferente, que vai se destacar no mercado. E aí, escolha uma ideia, né? Então, o que você quer fazer, né? Faça dessa ideia a sua vida, pense nela, sonhe com ela, né? Viva pensando nela, deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas por essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Então, é o que eu disse, né? O empresário ele acorda, ele dorme, ele passa o dia pensando, né, e fazendo a sua ideia dar certo. E é mais ou menos isso que essa frase quer deixar aí para vocês. Né? Se você tem vontade de empreender, se você tem alguma ideia de algo que você pode trazer de novo, né? Como algo que já existe, mas que você, né, quer fazer do seu jeito, trazer com o seu toque, com o seu diferencial, entre de cabeça, dedique-se, faça com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, busque fazer algo que você goste, porque tem muitas pessoas que abrem empresas pensando apenas em fins lucrativos. E aí você se depara com uma frustração, porque você não vai gostar daquilo que você vai fazer, você não vai fazer com gosto, com amor, isso vai refletir no seu trabalho, vai refletir para os seus clientes, e isso não vai te trazer fins lucrativos, porque é assim, quando você faz algo que você gosta, você recebe um retorno, porque você faz com amor, com dedicação, e isso transparece para os clientes. Então, assim, eu me descobri num mercado novo, porque, imagina, eu era publicitária, trabalhava com cosméticos e de repente caí no mundo pet. Mas eu sou apaixonada por animais, sempre fui, por cachorro. Então, assim, eu tenho uma cachorrinha em casa que eu chamo de filha. Então, eu consigo entender qual que é o sentimento dos meus clientes. E eu tenho certeza, meus clientes, eles ainda são piores que eu. Então, eu consigo, né, trazer esse amor que eu sinto pelo meu pet, eu consigo entender o que eles sentem pelo deles e como eu vou trazer com que eles sintam-se felizes com isso. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? A gente pode trazer algo de novo. E, enfim, acho que tem que ter amor, tem que ter carinho em tudo que eu espero que vocês tenham gostado. É, eu tentei assim, trazer né, coisa e nos ajudarmos, porque se você tem um sonho de empreender, vá em frente, não desista, porque vale a pena, por mais difícil que pareça ser, é difícil, mas é muito bom, vale muito a pena, tá? Eu vou tirar aqui a apresentação, e se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, mas não sei se é alguma coisa da apresentação. Acho que não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui à disposição, fiquem abertos para vocês. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Obrigado e boa noite. Olá, pessoal. Bom, primeiro queria agradecer a Dayana pela palestra. De fato, em alguns momentos, só para você também ter um feedback, Dayana, em alguns momentos ela deu uma travada, mas deu para a gente acompanhar de uma maneira muito boa, deu para entender toda a proposta. Então, eu agradeço demais a tua palestra
E, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, ela está aqui à disposição ainda para, de repente, responder alguma curiosidade que vocês tenham, algo que vocês queiram saber, ou que, de repente, até no áudio cortou, você não conseguiu ouvir, você quer que ela comente um pouco de novo, está aberto para participação. Chegou aqui uma pergunta da Souza Aberta. Daí, se você quiser clicar aqui, ó, parar de apresentar, aí você vê mais fácil o chat. Eu estou clicando aqui. Acho que agora foi. Daiana. Oi. Obrigada pela palestra. A minha pergunta é: vocês fazem planos de expansão, virar uma empresa que seja uma futura franquia ou se transformar em outras filiais? Sim, desde o início, até um dos motivos da gente, né, não optar pela franquia foi porque se a gente criasse um negócio próprio, uma loja própria, nós poderíamos depois, nós, né, oferecermos a nossa franquia. Então, a ideia até inicial, com nossa, né, ela de Ponta Grossa, na verdade, mas a ideia inicial é que a gente já está, né, planejando tudo isso, assim que a loja daqui estiver bem consolidada, nossa primeira filial em Curitiba, que é a capital do Paraná. Então, a gente já estuda, né, opções e pontos, né, para expandir, mas, assim, a gente ainda não tem um prazo determinado, né, porque a gente vai ver em quanto tempo a loja daqui de Bauru, né, vai começar a nos trazer um retorno, vai estar consolidada, né, a ideia inicial que eles falam é de que você comece a ter retorno com 13 meses de abertura da empresa, né, então a gente já tinha isso mais ou menos estipulado. Porém, agora, por conta dessa pandemia, então a gente não sabe como vai ficar o mercado, né? A gente está indo bem, continuamos aí, né, ativos no mercado, mas não sei como que vai ser. Acredito que isso deu uma atrapalhada aí, pelo menos, né, para esse curto prazo que nós. Ok, obrigada pela resposta. Por nada. Chegou também aqui uma pergunta do Guilherme. Ele perguntou se você pretende expandir expandir até quantas e em quanto tempo? Olha, a gente não pensou em quantas, né? A princípio, a ideia era abrir uma filial em Curitiba e depois que essa filial estiver montada, a gente montar um plano de negócio com franquia. Mas o limite é o seu. Quanto mais, melhor. Né? Então, assim, a gente não está limitando a quantidade. A gente só quer que todas, né, as lojas sigam o mesmo padrão, né, que consigam oferecer o mesmo produtos e atendimento, que é o mais importante. Também tem aqui a pergunta do Marcos. Ele perguntou, neste momento de tudo parado, delivery ainda supra as despesas, como aluguel, funcionários, etc.? Não supre. Assim, o delivery, por mandando aí suprir a necessidade de alguns clientes, né, que às vezes querem comprar, mas não saem de casa. Mas, assim, a queda é muito grande na loja. Então, não paga as contas. É o que eu disse. Se não fosse pelo Banitosa, que aumentou, não pagaria, indo muito bem, e que é ele que está trazendo aí a rentabilidade para suprir. Aí, junto, né, com o que vem do Banitosa, a gente consegue pagar todas as contas do mês. Legal, pessoal. Nós temos ainda mais um tempo para algumas perguntas. Mais alguém tem mais alguma pergunta? O Guilherme perguntou se você já tem mais chat. Eu estou vendo quantos aqui. % De faturamento? Isso, possivelmente.
Se for em faturamento, isso, ele colocou aqui que sim. Teve uma queda de uns 20%, mais ou menos, no faturamento. Então, assim, março foi o que teve mais queda, né? Porque bem no começo da pandemia as pessoas estavam realmente levando mais a sério essa questão do isolamento, né? Mas, por exemplo, agora a gente está. Abril já deu uma melhorada, e pelo início aqui que a gente está tendo já de maio, a gente acredita que em maio a gente vai conseguir voltar ao nosso faturamento normal, mesmo tendo queda nas vendas da loja, né? Mas o banho e tosa tem nos surpreendido muito. Então, assim, as pessoas estão levando mais os cachorros para tomar banho. Não sei se por conta disso que eu disse, né? Às vezes as pessoas estão ficando mais em casa e sentem essa necessidade de dar mais banho nos cachorros. Então, a gente está acreditando que maio a gente vai voltar ao nosso faturamento normal. Isso é um ponto muito bom, porque a gente vai estar bem pior. Mais alguma pergunta? Acho que tem mais uma aqui da Silvia, né? Ela tinha perguntado sobre futura franquia, etc., mas você já respondeu já. Ela fez a pergunta. Não tem. Tem outra? Sim, boa. Eu abri meu microfone aqui, eu acho que eu acabei apagando a pergunta. Tá me ouvindo, Dayana? Tô sim. Eu queria te perguntar, no processo inicial da sua empresa, você usou alguma ferramenta do empreendedorismo ou você partiu direto para o plano de negócios? E se você teve assessoria de algum profissional da área? Bom, nós fomos direto para o plano de negócios, né? Então, eu não fiz nenhum tipo de ferramenta de empreendedorismo, até porque não sou formada na área de administração, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente sentiu, né? Um pouco de falta no início. Até tive, né, algumas orientações de profissional da área, assim, de administração, né? Então, a gente foi tendo algumas orientações, montamos, né? Escrevi o nosso plano de negócio. Mas, vou ser bem sincera, tudo, assim, aconteceu de forma bem diferente, assim, a gente coloca as coisas no papel de uma forma, mas o dia a dia é bem diferente, né, às vezes a gente quer que tudo seja feito, cada passo, né, certinho no seu lugar, mas acaba que vários imprevistos acontecem, enfim, mas a gente tentou, assim, deixar tudo bem registrado, né, toda a parte financeira muito bem, né, delimitado, cada custo, o que usou para cada coisa, justamente porque como a gente tem ideia de montar uma segunda filial, ou até mesmo, né, no futuro, oferecer essa parte de franquia, então, assim, tudo que a gente pode deixar de registrado já, né, principalmente questão de marca, então, a gente já fez registro de marca, né, contratamos uma agência para criar marca, para que justamente todo esse início, né, todo esse esqueleto da empresa já tivesse tudo certinho para a gente poder usar nas outras mesmo. Dayana, chegou aqui mais uma pergunta do Vitor. Ele está perguntando o seguinte, né? No início de todo o processo, ele quer saber se você teve medo e como foi perder esse medo para colocar tudo em prática. Olha, nós tivemos muito medo, sim, porque, obviamente, a gente não tem, né, da onde tirar tantos recursos, então, assim, vou ser bem aberta com vocês, a gente vendeu o carro, pegamos, né, todo o dinheiro que tinha em poupança, enfim, você faz, assim, se desprende de muita coisa que às vezes a gente já tinha conquistado, né, para poder colocar tudo dentro de uma loja. Então, assim, principalmente agora, quando aconteceu toda essa pandemia, foi muito desesperador, porque, assim, a gente viu um esforço de uma vida inteira, né, juntando dinheiro, enfim, vendemos várias coisas, abrimos mão de muita coisa para colocar tudo ali, porque tudo que eu tinha financeiramente eu coloquei na empresa. E aí, então, assim, dá muito medo por conta disso. Mas a gente sempre acreditou, né, que tinha muito potencial, que a ideia era muito diferente, que isso ia dar muito certo. Então, assim, eu acho que se você acredita no seu negócio, naquilo que você escolheu, por mais que, lógico, dá medo, todos os dias dá medo, mas você enfrenta o medo, porque você sabe que o que você está fazendo é o que você quer, é o que você gosta, e você vai, de alguma forma, fazer aquilo dar certo.
Então, assim, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, principalmente agora com a pandemia, né? Nossa empresa é super enxuta, né? Então, somos em poucos. Meu esposo é que está fazendo o delivery. Então, assim, chega no final do dia, ele pega o carro e vai entregar para os clientes. Por quê? Porque de alguma forma a gente tem que fazer isso dar certo. Então, assim, vai ser por nós. Não tem segredo, né? Ainda chegou a pergunta do Cristiano. Como você controla o custo de fabricação de cada item produzido e qual deu lucro e qual deu prejuízo, se teve, se você tem essa noção? Ó, para fabricar não tem muito segredo, né? A gente fazendo todo o levantamento, né, de tudo que, né, todo o insumo que usar para cada produto, aí a gente faz um custo, né, mais ou menos da média de custo de energia, de forno, enfim, de descarte, principalmente que nem os biscoitos, vários quebram, então a gente já faz essa conta, né, do descarte e tudo mais e cria. A gente, assim, pelo que a gente tem analisado, assim, dos nossos preços, a gente não tem uma grande... A gente não tem muitos produtos de fabricação própria, né? São poucas opções. A gente tem outras coisas que são vendas, né, que vêm de fornecedores. Então, a gente tem bolo, biscoito, coxinha, né, docinho, mas são em torno aí de uns 8 SKU, mais ou menos, de produto, não passa disso. Todos têm lucro, e lucro bom. A nossa melhor margem é o lucro dos nossos produtos que nós fabricamos mesmo. Chegou outra pergunta aqui também do Guilherme. Nesse tempo de pandemia, vocês estão operando no prejuízo? Não, nós não temos desconto em nenhum produto, não estamos, né, trabalhando com prejuízo da venda de nenhum item, estamos trabalhando com o nosso preço normal. Então, tudo que vende, nada está tendo prejuízo. A mesma coisa do banho e tosa também, a gente não abaixou o nosso preço, continuamos com o mesmo preço, né? Porque os nossos clientes, eles, por nosso produto ser diferente e não ter, né, outro igual na cidade, então eu não preciso brigar por preço. Então, os meus clientes, eles sabem que o meu preço, eu já criei um preço que é justo, né, dentro daquilo que a gente se propõe a oferecer para o cliente, então eu não tenho por que abaixar o preço do meu produto, né, trabalhar com prejuízo, eu não tenho concorrência. Outra pergunta da Silvia. Você falou que todo dia precisa motivar a sua equipe. Quem motiva você? Quem motiva? Eu mesmo me motivo todos os dias, porque foi algo que eu sonhei em ter. Então, se eu acordo algum dia desmotivada, eu mesmo tenho que olhar e pensar que, assim, tudo que eu quis tá ali. Então, eu sonhei com aquele negócio, eu me dediquei demais. Então, a gente tem que encontrar forças mesmo para fazer dar certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Está aberto ainda para as participações. Bom, acho que é isso. Bom, então eu queria aqui, em nome da Faculdade de Argudos, né, da nossa diretora Mariana Borgo, da nossa coordenadora geral, a Milene, da nossa mantenedora, a Márcia Vazuler, agradecer você, Daiana, pela brilhante palestra que você ministrou hoje para os nossos alunos, enriquecendo demais o nosso congresso. Agradecer, claro, os nossos alunos que participaram, tiveram... o vídeo deu uma travadinha, mas eu acredito que, no geral, deu para acompanhar muito bem toda a proposta dessa atividade. E dizer para vocês que, da mesma forma como a Daiana, ela persistiu nesse período de pandemia, de dificuldades, vocês também precisam persistir. Então, nós vamos nos adequando a esse cenário e a gente vai empreendendo a nossa própria vida. A rotina de todo mundo mudou, a rotina da nossa sociedade mudou, isso vai provocar grandes transformações quando a gente sair disso tudo. Então, vocês precisam também aprender a empreender a vida de vocês. E a Daiana deu aqui várias dicas que, apesar de estarem voltadas mais para a área de negócios, elas podem ser apropriadas também em vários momentos para as nossas vidas. Quem sou eu, para onde eu estou indo, o que eu faço,
o que eu quero ser ali na frente. Essas perguntas que são aplicadas no modelo empresarial para criação e desenvolvimento de empresas também podem ser aplicadas nas nossas vidas. E vocês estão empreendendo porque nesse momento vocês poderiam estar fazendo N coisas no conforto da casa de vocês, mas mesmo no conforto da casa de vocês, vocês estão aqui participando de uma palestra e do nosso congresso. Então, obrigado pela presença de vocês. Dayana, depois nós vamos encaminhar para você virtualmente o seu certificado de participação. A gente não tem como fazer a entrega online, mas a gente faz a entrega junto comigo para você que já é de prática do nosso congresso. Tudo bem? E é isso, gente. Amanhã nós teremos uma nova rodada de palestras. Vocês já fizeram as inscrições de vocês. Divulguem o evento para outras pessoas. O evento é aberto. Outras pessoas podem participar. Só entrar no site da FAG e fazer a sua inscrição. Quem quiser entrar em contato com a Dayana, só procurar lá no Facebook ou no Instagram, tem as redes sociais da Alforno. Depois a gente também vai passar os contatos dela para quem quiser tirar alguma dúvida, ou mandar algo mais particular, ela fica à disposição. Tudo bem, gente? Então, obrigado mais uma vez pela participação de todos. Uma boa noite, bom descanso para vocês e até amanhã.